Olá a todos, sejam todos bem-vindos a essa aula. Eu fui convidado aqui para falar um pouco sobre física. O meu nome é Paulo Henrique e o tema escolhido é resistência elétrica e as leis de Ohm. Bom, dentro do contexto da física como um todo, eu trouxe aqui um slide para apresentar que esse tema está dentro de um tema um pouco maior, que seria a eletrodinâmica. E em relação a todos os tópicos, no caso de física, é um conteúdo que cai bastante, no Enem. Abrange mais ou menos, desde 2006 a 2022, uma porcentagem em torno de 19,5%. Então é um assunto bem pertinente, vale a pena a gente dar uma atenção um pouco maior para ele. Bom, e o que seria então resistência elétrica? Basicamente, os materiais eles podem ser classificados dentro de diversas classes. Entre elas existe a classe dos materiais condutores, mais especificamente os metais. No dia a dia da gente é bem comum, na sua casa ou no ambiente de trabalho, em qualquer região, você vê diferentes materiais sendo utilizados, e especificamente os metais, os fios, que são de cobre. Então, esses metais, eles possuem uma certa propriedade de resistir à passagem de corrente elétrica à medida que esse material, no caso, ele é submetido a uma outra quantidade física muito conhecida, que seria uma diferença de potencial. Aqui no caso nós temos uma imagem representando mais ou menos um circuito simples, que contempla uma bateria, essa bem conhecida no nosso dia a dia, que é a famosa pilha, está conectada a dois fios, um azul e um vermelho, e nós temos uma lâmpada representando o elemento de circuito que está recebendo essa energia. Esse elemento de circuito, ele vai captar parte dessa energia, no caso a energia elétrica, e vai transformá-lo em uma outra forma de energia. Essa forma de energia, geralmente, de acordo com o dispositivo eletrônico da nossa residência, vai ter determinadas funções, como por exemplo iluminar ou aquecer, ou algo do tipo. No caso, a lâmpada ela vai fazer as duas funções, que é iluminar e aquecer. Nesse caso, as lâmpadas mais modernas, hoje em dia, elas aquecem um pouco menos, porque as mais antigas eram fabricadas de materiais que continham uma resistência muito alta. Por exemplo, um material conhecido como tungstênio, que era a lâmpada de filamento, e aí ela sim dava para ver de perto, que ela aquecia, aquela lâmpada mais antiga que a gente conhece. Hoje em dia a gente já tem uma tecnologia mais avançada e a função basicamente é iluminar. Então o que acontece? Eu tenho uma corrente elétrica, que é uma outra propriedade também, que faz parte dos elementos de circuito. Ela vai contemplar todo esse circuito ao longo do meu dispositivo montado. E quando ela for passar por esse elemento de circuito, esse elemento de circuito ele vai, de certa forma, resistir à passagem de corrente. Essa propriedade de resistir à passagem de corrente, ela foi estudada por um físico muito famoso chamado Ohm, E esse físico, ele, ao longo de toda a sua pesquisa, ele chegou a uma conclusão de que um dispositivo ele obedecia a um comportamento linear quando eu estabelecia uma diferença de potencial ao longo dos terminais desse dispositivo, de uma maneira que isso era proporcional. Proporcional como, professor? Bom, quando eu aumento, no caso, a tensão, a corrente automaticamente vai seguindo esse padrão de também seguir aumentando junto. E ele fez esse experimento, no caso, estabelecia uma certa tensão e automaticamente media uma corrente. E aí quando eu fazia isso, no caso, quando ele fazia isso, ele via que a razão entre a tensão e, no caso, a corrente elétrica era sempre um valor constante. E isso acontece por quê? Bom, dentro da estrutura dos dispositivos, como um todo, qualquer material, mais especificamente aqui no caso os metais, eu vou ter a presença, no caso, de elétrons livres. Esses caras eles vão tentar passar ao longo desse condutor, mas por conta da estrutura cristalina desse material, no caso a estrutura cristalina seria o quê? A estrutura interna, aquela parte que a gente não consegue observar com o olho humano, mas lá dentro eu tenho uma rede. E aí seria mais ou menos uma analogia de quando eu estou tentando passar por uma grade, eu tenho uma certa dificuldade. E essa dificuldade, no caso, passou a ser chamada de resistência elétrica. Aqui, no caso, nós temos uma tabela, certo? Essa tabela, no caso, ela está fazendo um recorte a respeito de uma medida, a respeito de tensões. Então, eu tenho, por exemplo, na primeira medida eu tenho 3 volts,
associada a essa quantidade de volts eu tenho 1 ampere, né, que seria a unidade de corrente. Na sequência eu dobro a tensão, a corrente dobra junto comigo, certo? Mais na frente tenho 9 volts, na sequência eu tenho a corrente triplicada. Depois vou para 12 volts e a corrente no caso vai para 4 amperes. Depois para 15 volts e a corrente vai para 5 amperes. O que isso está significando? Se eu fizer a razão, que seria a divisão entre esses valores, dá para ver claramente aqui que um valor constante sempre aparece. No caso, 3 dividido por 1 vai dar 3. 6 dividido por 2 também vai dar 3. 9 dividido por 3 também vai dar 3. E assim sucessivamente. Esse 3, valor constante que está sempre aparecendo aí, é a resposta macroscópica a respeito desse dispositivo que a gente, no caso, chama de resistência elétrica. E a unidade no Sistema Internacional de Medidas é o Ohm, né? Que é esse símbolozinho aí, no caso, a letra grega, em homenagem justamente a Sigma Ohm, que no caso seria o criador dessa teoria. No entanto, essa informação, ela no caso vai conectar as 3 propriedades principais a respeito de um circuito, que seria tensão, resistência e corrente. Mas ela não fala tudo a respeito da resistência. É necessário uma informação a mais para poder esclarecer as propriedades do dispositivo com relação às suas dimensões. Então, nesse caso, foi necessário, né, uma segunda lei, né, aquela no caso seria a famosa primeira lei de Ohm, essa no caso aqui seria a segunda lei de Ohm. No caso da segunda lei de Ohm, o Ohm estava interessado em ver a influência, no caso, da passagem de corrente elétrica a respeito da geometria, ou seja, das dimensões, no caso, do dispositivo. Então, aqui no caso eu tenho uma figura ilustrativa representando um corte transversal nesse fio, um pequeno pedaço de fio. Esse pequeno pedaço de fio ele tem um comprimento L e uma área de seção transversal A, certo? Quando, no caso, eu modifico as propriedades, no caso desse condutor, no caso desse fio, quais são as propriedades, professor? Seria mudar o comprimento, né? Ou aumentar a área, ou diminuir a área. Eu tenho uma alteração nas propriedades da resistência, né? E essa alteração, no caso, depois de muito tempo, né, e aplicações e mais aplicações de dados experimentais, no caso, o Ohm, ele conseguiu, né, chegar a uma conclusão. Quais foram as conclusões que ele chegou experimentalmente? Ele chegou às conclusões de que, no caso, a resistência ela era diretamente proporcional ao comprimento, né, que é o símbolo de proporcionalidade, o alfa, ele seria proporcional ao comprimento, no caso, do condutor. Ou seja, se eu aumento o comprimento, eu vou aumentar a resistência. Isso aí é uma analogia. Imagine você, né, sendo o portador de carga. Vamos fazer uma analogia. Você é o portador de carga. Nesse caso, o portador de carga aqui seria o elétrico. Você sendo o elétrico. O fio condutor seria um túnel. À medida que o túnel aumenta, você que está tentando se deslocar de um ponto a outro, vai encontrar uma grande maioria de obstáculos ao longo desse túnel. Então seria mais ou menos aí essa analogia, né, que a gente pode ter. Outra situação que ele encontrou era que a resistência era inversamente proporcional à área dessa seção transversal. Ou seja, se eu aumento a minha janela de acesso para passagem, no caso de portadores de carga, eu tenho uma diminuição da resistência. Mais uma vez, se você, no caso, vai passar por uma porta e essa porta é muito estreita, no caso você vai ter uma dificuldade. Já se você tem uma porta um pouco mais larga, um pouco maior a área da porta, você vai passar com a maior facilidade. É mais ou menos essa a analogia. E além disso, no caso, ele encontrou também uma informação importante a respeito da resistência, no caso, que seria uma assinatura de um material específico, ou seja, cada vez que ele realizava um experimento, ele utilizava materiais diferentes, como por exemplo cobre, ouro, prata, né, e outros metais. Ele via que essa resistência ela não se fixava somente às condições de dimensão, de tamanho e de área. Dependia também da composição do material. E essa composição do material, ela respondia muito de forma sensível também à temperatura. Então, essa resposta relacionada à propriedade intrínseca do material e à temperatura, ele deu o nome de resistividade. Seria mais ou menos a assinatura específica do material. Então, eu tenho uma resistividade específica para cada tipo de material. O cobre tem uma assinatura, o ouro teria uma outra assinatura, a prata teria uma outra quantidade. E essa quantidade, no caso, aí, ele chamou de resistividade.
juntando todas essas informações, a gente chega à conclusão que a resistência elétrica ela vai depender das propriedades do material que ele é fabricado e das dimensões geométricas, no caso do condutor, ou seja, comprimento e área, né? Isso daqui, no caso, é muito utilizado no dia a dia, né? Você, por exemplo, não pode usar as mesmas dimensões técnicas, no caso, de um fio condutor para instalar uma lâmpada convencional em relação a instalar, por exemplo, um ar-condicionado, né? Ou até mesmo um chuveiro elétrico, no caso. Por quê? Porque como esses equipamentos têm uma tensão necessária para eles específica, em uma corrente específica, eu preciso ter um fio, certo? Que seja compatível com essas dimensões, assim como também suas resistências. Então eu preciso ter uma modificação ali a respeito das dimensões do condutor, das dimensões do cabo, a respeito também das propriedades. Além disso, tem outras informações importantes, né? Eu acredito que hoje vocês devem notar que se você desencapar um fio, é muito comum a gente não ver um único cabo, a gente vê vários cabos, né? Por quê? Antigamente os cabos eram mais rígidos, no caso. Então isso exigia, de certa forma, um maior cuidado na hora de flexibilizar esse cabo. Então, uma outra característica que ao longo dos anos foi aperfeiçoada e que também tem a ver com as propriedades da resistência e da resistividade dos condutores utilizados no nosso dia a dia. Então, juntando essas duas informações, a gente, no caso, pode resumir basicamente as duas leis de Ohm em pequenas situações e pequenas propriedades. A primeira, no caso, é que a primeira lei de Ohm ela conecta as três características principais de um circuito. Para você entender qualquer parte do circuito, você precisa utilizar pelo menos essas três, que seria a tensão, corrente e resistência, e elas se unem ali a partir da primeira lei de Ohm. E a outra situação seria uma conexão direta entre a relação geométrica do condutor, no caso do metal, e as suas propriedades intrínsecas, ou seja, a sua composição química, a sua composição, no caso, metalúrgica, né, podemos dizer assim, que seria qual tipo de liga é feito, se ele é puro cobre, se ele é misturado, se ele não é, e que é a resistividade. Então, essas duas leis, elas vão nos dar aí o que nós precisamos a respeito da propriedade de resistência. Bom, de posse dessas duas informações, a gente vai aplicar isso diretamente em questões do Enem, né, em questões recentes. Aqui nós temos uma questão de 2002 do Enem, um caderno, no caso, amarelo, a questão 119, que ela, no caso, fala o seguinte: o quadro mostra valores de corrente elétrica e seus efeitos sobre o corpo humano. No caso, eu tenho duas colunas. A coluna, no caso da esquerda, vai me dar aqui informações a respeito da corrente elétrica. Até 10 mA, né? Lembrando que mili seria a unidade, no caso, um submúltiplo, na verdade, né? Que seria 10 elevado a menos 3 ampere. Ela, no caso, sendo atravessada no corpo humano, vai dar um dano físico que vai estar associado a quê? Dores e contrações musculares. De 10 mA até 20 mA, eu vou ter o quê? Um aumento dessas contrações musculares. De 20 mA até 100 mA, eu teria uma parada respiratória. No caso, o efeito, está vendo aí que à medida que vai aumentando, no caso, a corrente, o efeito danoso à saúde, no caso, vai aumentando. De 100 mA até 3 amperes, eu teria aí uma fibrilação ventricular. Seria já problemas mais sérios associados ao coração. E acima de 3 amperes, né, eu teria uma parada cardíaca e possivelmente queimaduras. As queimaduras poderiam ser, né, de primeiro, segundo até terceiro grau. Então, ele continua com a questão. A corrente elétrica que percorre o corpo de um indivíduo depende da tensão aplicada e da resistência elétrica média do corpo humano. Esse último fator está intimamente relacionado com a umidade da pele, né? Claro, por quê? Porque a água, no caso, ela também possui suas propriedades de condução e de resistência. No caso, relacionado à umidade da pele, que seca representa ou apresenta resistência elétrica da ordem de 500 kΩ. Assim como o mili, o quilo também é um múltiplo, no caso, dessa unidade. Seria 1000, né? Ou seja, 500 mil ohm. Mas, se essa pele, no caso, estiver molhada, pode chegar apenas a 1 kΩ. Então, se o indivíduo estiver seco, ele vai ter uma resistência. Se ele estiver molhado, ele vai ter uma outra resistência. Apesar de incomum, é possível sofrer um acidente utilizando baterias de 12 volts.
Considere que um indivíduo com a pele molhada sofreu uma parada respiratória ao tocar simultaneamente nos pontos A e B de uma associação de duas dessas baterias. Então, nós temos aqui a fonte, né, dessa pesquisa, é um livro de biofísica que está falando sobre aí os efeitos da corrente elétrica no corpo humano. Então a pergunta é, qual associação de baterias foi responsável pelo acidente? Bom, aqui, apesar de não ter mencionado desde o início, como a gente no caso está tratando do Enem, é interessante a gente analisar o estilo de questões na área de ciências da natureza e suas tecnologias. A grande maioria das questões, principalmente de física, elas vão trazer uma aplicação do nosso cotidiano. E dentro disso, no caso, vão ter os distratores, né? Por exemplo, ele poderia muito bem colocar só o texto aqui diretamente, e a gente com isso já seria capaz de fazer alguns cálculos. Mas ele colocou essa tabela. Essa tabela, no caso, você vai ter que analisar ela passo a passo. Mas basicamente o que é que ele quer? Ele quer saber qual é o tipo de associação aqui que vai causar o dano específico que ele está mencionando. Qual é o dano específico, no caso, que ele está mencionando, né? Ele está mencionando o dano específico a respeito de parada respiratória. Bom, se é uma parada respiratória, analisando aqui a tabela, eu vou estar dentro de uma situação no qual o indivíduo vai sofrer ou vai ser atravessado por uma corrente de 20 mA até 100 mA, ou seja, uma parada respiratória está dentro desses limites. Então, esse dado é importante. Outra coisa que ele fala dentro do nosso texto aqui é que o indivíduo está com a pele molhada. Bom, se ele está com a pele molhada, eu vou aqui saber distinguir qual é a resistência associada a uma pele molhada. No caso, seria 1 kΩ, certo? Bom, com posse dessas informações, a gente, no caso, pode responder o exercício? Ainda não. Tem outra informação importante. Ele está dizendo que é comum a gente sofrer um acidente utilizando baterias de 12 volts. Só que na situação hipotética aqui, o indivíduo, no caso, ele seria submetido a uma associação de duas dessas baterias. Bom, importante salientar que, no caso, baterias, quando elas são conectadas em série ou em paralelo, elas têm diferença, né? Aqui eu estou usando uma simbologia que está representando a mesma coisa, né? Num circuito elétrico comum, a bateria é representada por esses dois tracinhos, onde o menorzinho representa o polo negativo e o maior seria o polo positivo. Então, ali eu teria duas baterias conectadas uma na outra em série. Se eu tiver, por exemplo, duas baterias em cima e embaixo, eu teria o equivalente a uma bateria em paralelo. Então, na verdade, eu tenho uma tensão que eu não sei, na verdade, especificamente, porque ele está falando que vai fazer uma associação de duas baterias. Eu tenho, no caso, uma corrente de 20 miliamperes e eu tenho, no caso, uma resistência que seria 1 kΩ, certo? Substituindo isso, no caso, na primeira lei de Ohm, eu vou ter que a minha tensão vai ser igual a 1 kΩ, que no caso seria 10, que seria no caso 10 elevado a 3, vezes 20 miliampere, que no caso seria 10 elevado a menos 3. Então, substituindo aqui, eu vou ter 1000 multiplicado por 20 vezes 10 a menos 3. E aí, no caso, eu consigo encontrar a tensão associada. Aqui, no caso, nós repetimos o 20, as potências de 10 nós repetimos, e no caso, operamos em relação à base, que no caso vai ficar 3 menos 3. 10 elevado a 3 menos 3, no caso, vai dar 10 elevado a 0, que no caso é a mesma coisa que 1, portanto, sobra 20 volts. Então, esse daqui seria a tensão associada a um dano físico causado por uma corrente de 20 miliamperes. Então, a questão, no caso, está me pedindo qual seria, né, a associação associada, no caso das opções aqui, capaz de gerar esse dano. Analisando, no caso aqui, todas as opções, a gente tem que procurar uma associação em que vai somar essas tensões. Quais seriam as opções aqui no caso? Eu teria que partir do polo negativo para o polo positivo, né? Isso acontece quando eu tenho uma bateria conectada em série. Então, se eu tenho 12 volts
aqui com 12 volts no caso, somando isso vai dar equivalente a uma bateria de 24 volts. Ou seja, o desenho que representa uma associação em série vai ser aquele no qual a opção está correta. Por quê? Porque se 20 volts é suficiente para fazer com que o indivíduo tenha uma parada respiratória, 24 volts com certeza seria. Então, das opções, a única, no caso, que está na associação em série seria o item A. Ah, professor, mas eu tenho outras situações aqui associadas em série? Não, né? No caso aqui, todas as outras associações, ou elas estão dando situações de paralelo, ou elas, no caso, estão anulando as propriedades da bateria. Sempre que eu conecto polos iguais, eu estou associando isso de uma maneira que a bateria não vai ter resposta esperada. No caso, por exemplo, o item B e o item D, né? O item C, no caso, eu não tenho uma associação que é válida, porque eu tenho polos também de mesma natureza, menos e menos. E o item E, apesar de ser uma associação válida, no caso aqui, eu tenho uma associação em paralelo. Nesse caso aqui, a bateria mantém a sua tensão. Portanto, mesmo eu tendo duas baterias, eu teria ainda assim 12 volts. E nesse caso aqui, não seria capaz de causar um dano de 20 mA, que seria a parada respiratória. Portanto, o item A aí seria o correto. Vamos para mais uma questão. Bom, uma segunda questão, no caso do Enem 2021, a questão 109 do caderno azul, no caso, diz o seguinte: cientistas da Universidade de New South Wales, né, da Austrália, demonstraram em 2012 que a lei de Ohm ela é válida mesmo para fios finíssimos, cuja área da seção reta compreende alguns poucos átomos. A tabela apresenta as áreas e comprimentos de alguns dos fios construídos, respectivamente com as mesmas unidades de medida. Considere que a resistividade mantém-se constante para todas as geometrias, uma aproximação confirmada pelo estudo. Então, esses são dados, né, que foi retirado no caso desse artigo da revista Science, né, de janeiro de 2012. E aí eu tenho aqui uma tabela em que tem um fio 1, no caso o fio 1, eu tenho especificamente uma área de 9, ele não diz qual é a unidade, mas ele só diz que é uma área igual a 9, um comprimento igual a 312, e assim eu tenho um valor de resistência. No caso para o fio 2, eu tenho uma área menor, que seria 4, um comprimento igual a 47 e uma resistência R2. No caso do fio 3, eu tenho, no caso, uma área igual a 2 e um comprimento igual a 54. E associado a isso, provavelmente teria uma resistência R3. No caso do fio 4, eu tenho uma área igual a 1 e um comprimento igual a 106. É óbvio que essa questão aqui está pedindo para você trabalhar a segunda lei de Ohm. Por quê? Porque eu tenho as dimensões, no caso, do condutor. E ao mesmo tempo, ele está falando aqui, ó, que ele está considerando a resistividade. Então, sempre que aparecer resistividade, provavelmente você vai trabalhar com a segunda lei, que é onde ela vai falar sobre as geometrias, né? Ó, falando das geometrias do condutor. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos aplicar diretamente a segunda lei de Ohm. Como nós vimos, ela diz que a resistência elétrica é igual à resistividade que multiplica o comprimento dividido pela área. Então, vou fazer esse cálculo. Note que ele diz que a resistividade se mantém constante. Então, significa que o fio é o mesmo, né? O mesmo material para todas as opções. Não, o fio não é o mesmo. Na verdade, o material é o mesmo para todas as opções. Então, eu vou fazer esse cálculo. No caso, para um R1, eu vou aplicar uma resistividade multiplicada pelo comprimento 1 dividido pela área 1. Isso, no caso, vai me dar. A área 1, no caso, é 9 e o comprimento é 312. Então, no caso, vai ficar ρ, que seria a resistividade, 312 dividido por 9, certo? Se nós fizermos aí, no caso, uma aproximação para essa divisão, nós vamos encontrar aí aproximadamente ρ igual a 34,6. Seria o valor dessa resistência, né? Na sequência, fazer o mesmo cálculo para o segundo fio, vou procurar a segunda resistência. Vai ser ρ, comprimento 2, dividido pela área 2, certo? Então, no caso aí,
vou ter a resistividade, o comprimento 2, no caso, seria 47, dividido, no caso, por 4. No caso aí também, uma aproximação será necessário. Isso aqui vai dar algo na casa de 11,7 vezes a resistividade. Se eu fizer a mesma coisa para o R3, no caso, ou seja, resistência 3, da mesma forma, um comprimento L3 dividido pela área 3. Fazendo esse cálculo aí, eu teria 54, né? Dividido por 2. Então, ρ seria 54 dividido por 2. Vai dar ρ, que multiplica, no caso, 27. E na sequência, o último fio, eu tenho o R4, a resistência vai ser a resistividade multiplicado pelo comprimento 4 dividido pela área 4. Nesse caso específico aí, eu vou ter 106, né? Multiplicado pela resistividade, então 106 dividido por 1, que no caso vai dar ρ, que multiplica 106. Bom, e aí o comando da questão está pedindo que a gente, no caso, coloque essas resistências em ordem crescente, ou seja, da menor para maior. E aí eu tenho uma das opções aqui, no caso, correta. Aqui a gente só precisa fazer a escala. Quem é que é menor, no caso, né? No caso seria o R2, então o R2 é o menor, vou começar a partir dele. Então no caso eu teria R2 é menor que, qual é o próximo? Maior que R2 e no caso menor do que os outros, né? O R2, na sequência eu tenho o 27 ρ, que no caso seria o R3, então o R2 é menor do que o R3. O R3 no caso é menor do que quem? O R3 no caso é menor do que o R4, mas também é menor do que o R1, então tem que vir de forma crescente, então o R1 vem na sequência. Então o R1, que é menor do que o último, no caso, que seria o R4. Então, qual das opções contempla toda essa informação matemática aí, em caso de ordem crescente, né? No caso, seria R2 menor do que R3, menor do que R1, menor do que R4. Seria, no caso, o item C, certo? Note que aqui não foi necessário nós substituirmos os valores da resistividade. Por quê? Porque se o material é o mesmo, então esse valor também vai se multiplicar ao longo de todas as resistências, fazendo com que isso não atrapalhe no valor da resistência e da comparação entre os materiais. Por quê? Porque é um único material, certo? Então, basicamente, no caso, a resistência elétrica, no caso, depende dessas duas leis, né? A gente, no caso, consegue, a partir de uma informação básica, que seria, no caso, contemplar as três informações a respeito, no caso, do comportamento mínimo de um circuito, seria tensão, resistência e corrente. E a segunda lei, no caso, ela vai contemplar ali a parte geométrica do condutor, certo? Então é isso. Eu espero que eu tenha contribuído com a formação complementar de vocês, né, para preparamento de vocês no caso do vestibular. Convido vocês para participar das outras aulas que virão e espero que vocês tenham sorte e um excelente desempenho na participação de vocês no vestibular. Muito obrigado.